Olá, eu sou o professor Ayala Colares, vou trabalhar com vocês a disciplina Geografia dos Municípios Paraenses. Qual a importância da disciplina para o estudo geográfico? Bem, na verdade, essa disciplina, Geografia dos Municípios Paraenses, ela tem uma relação direta com a produção do espaço amazônico. Então, na verdade, iremos analisar o quanto a integração da Amazônia ela vai refletir algumas mudanças econômicas, políticas, culturais e também sociais no território paraense. Na realidade, a integração da Amazônia pós-60, a partir da política dos militares, dos grandes projetos, da abertura de rodovias, da federalização de terras e do incentivo à colonização dirigida, vai acabar surtindo alguns efeitos negativos no estado do Pará. Um deles, por exemplo, a questão dos conflitos ambientais. O estado passa a sofrer uma grande pressão demográfica, gerando, na verdade, degradação ambiental. Além disso, o estado passa a receber um grande fluxo migratório, porque do projeto Polo Amazônia direcionado para a Amazônia, o estado do Pará acaba recebendo 7 desses projetos e por isso também acaba sendo o estado que mais recebe migrantes. Além disso, houve toda uma modernização da base econômica, de um estado que tinha uma base baseada numa economia tradicional, acaba modernizando essa base econômica, agora diretamente relacionado com os grandes empreendimentos econômicos, a extração de madeira, a mineração do ouro, da bauxita, da cassiterita, do ferro em Carajás. Tudo isso acaba modificando essa estrutura econômica. E por isso também o estado acaba sendo aquele que mais se destaca na exploração e exportação de minérios no Brasil hoje, junto com Minas Gerais. Outro fato importante também é que a partir dessa integração da Amazônia, o estado do Pará, ele começa a sofrer, a partir dos anos 80, uma fragmentação. Uma fragmentação com a criação de vários municípios, sobretudo na mesorregião do sudeste paraense, a mesorregião que mais sofreu fragmentação. Esses municípios, como Curionópolis, como Banac, como Paraupebas e outros, nessa área, na mesorregião do sudeste, também existe uma outra proposta de fragmentação muito mais ambiciosa, que seria, na verdade, a criação do estado de Carajás. Do outro lado, na parte oeste do estado do Pará, temos uma outra proposta de fragmentação, a criação do estado do Tapajós, onde a capital seria a cidade de Santarém. Carajás, uma briga política hoje entre Paraupebas e entre a cidade de Marabá. As duas cidades que mais se destacam nas atividades econômicas hoje nessa mesma região. Outro fato importante a destacar é que as populações tradicionais do estado do Pará, que foram massacradas, que foram esquecidas na política de integração e desenvolvimento, que passaram a estar em conflito com os novos atores, hoje ganham força. Ganham força a partir do fortalecimento de movimentos ambientais. E os movimentos ambientalistas do mundo hoje acabam refletindo o fortalecimento de movimentos sociais na região amazônica e, sobretudo, no estado do Pará. Esses movimentos sociais no estado hoje, que envolvem as populações tradicionais de índios, de quilombolas, de ribeirinhos, de seringueiros, acabam trazendo uma nova lógica de organização econômica, pautado no chamado modelo de desenvolvimento sustentável. Um modelo que, na verdade, faz oposição ao antigo modelo de desenvolvimento que foi implementado para o Estado durante a integração pós-década de 60. Um modelo que visa, na verdade, respeitar os limites naturais e levar em consideração as particularidades locais, levar em consideração a diversidade cultural. E esse modelo, na verdade, ele entra em conflito com o antigo modelo chamado de modelo de desenvolvimento exógeno, que trouxe vários conflitos sociais e ambientais para o Estado e para a região amazônica. Além desse movimento estar mais forte hoje, o Estado precisa redirecionar suas políticas públicas. Precisa, na verdade, articular um novo planejamento econômico para a região e para o Estado. E aí também vai ser importante nós trabalharmos a questão hoje da BR-163, a Cuiabá-Santarém, que corta o estado do Pará, que liga a região centro-oeste até o Amazonas, cidade de Santarém. Qual a importância dessa rodovia BR-163? Hoje, de acordo com a política do governo federal, deverá ser asfaltada. A ideia de integração, a integração não só do centro-oeste, mas também da região centro-sul, em direção ao Rio Amazonas, integrando os chamados complexos multimodais, facilitando, sobretudo, o escoamento da soja e de outros produtos também. Eu queria facilitar a chegada dessas mercadorias no mercado europeu e no mercado norte-americano, diminuindo o custo. Mas qual é o grande problema dessa rodovia para o Estado hoje? Justamente essa rodovia, no entorno dela, nós temos hoje um palco de disputa envolvendo madeireiros,
envolvendo produtores de soja e envolvendo as populações tradicionais. E por isso o governo hoje vem também discutindo a proposta de zonamento ecológico e econômico em torno da BR-63, que seria, na verdade, o reordenamento territorial. Esse reordenamento justamente tentando evitar esses conflitos, mas dividindo o território e potencializando as atividades econômicas, tanto aquelas ligadas à soja madeireira, mas também tentando preservar aquelas ligadas às atividades tradicionais. Por isso é muito importante hoje discutir a BR-63. Hoje ela representa a nova fronteira no estado do Pará, a nova fronteira econômica, a nova frente de expansão, para onde os imigrantes estão se direcionando, sobretudo na região da chamada Terra do Meio, que existe hoje muitos conflitos envolvendo os antigos atores sociais, as populações tradicionais e os novos atores que estão migrando devido à disponibilidade de terras. E por isso é muito importante discutir o asfaltamento dessa rodovia e o zonamento ecológico-econômico, ou seja, a tentativa do Estado de tentar preservar essa área, já que em torno dela existe unidades de conservação, unidades de preservação ambiental e as reservas extrativistas. Um destaque importante também com os grandes projetos no estado do Pará é o processo de urbanização que o estado vai sofrer. Não apenas a multiplicação de cidades de crescimento espontâneo no estado, mas também as cidades planejadas, que nós conhecemos como company towns, sobretudo aquelas ligadas aos grandes empreendimentos econômicos, aos grandes projetos, como por exemplo o núcleo urbano de Carajás, a cidade de Vila dos Cabanos, que atende ali o projeto Albrasa do Norte, o núcleo urbano de Tucuruí e outras cidades também que foram planejadas na Amazônia, mas nós vamos destacar o estado do Pará. Como as cidades elas representam um caráter urbano planejado, cidades, empresas, cidades planejadas que vão, na verdade, entrar em contradição com as cidades de crescimento espontâneo, cidades que surgem em função da migração, que vão, na verdade, ser totalmente diferentes daquelas que surgem em função dos grandes empreendimentos econômicos. Ou seja, as cidades planejadas representam as solidariedades organizacionais, relações verticais, e as cidades de crescimento espontâneo representam as solidariedades orgânicas, relações mais horizontais, que tem muito mais a ver com a pobreza e com a precariedade, já que as cidades planejadas têm relação direta com a modernidade. Na verdade, com o fluxo de capital que vai fazer com que essas cidades atendam os interesses dos grandes empreendimentos, dos grandes projetos. É importante relembrar também que essas cidades planejadas, elas representam uma cópia de um modelo de urbanização europeu, que foi pensado no século XIX e que vai ser, na verdade, adotado aqui na região amazônica, sobretudo no estado do Pará, visando atender, na verdade, as necessidades dos grandes projetos, para receber a mão de obra. E nós iremos trabalhar também essas cidades. Além disso, é importante destacar as relações de poder no território. Como essas relações de poder no território paraense hoje, elas estão, na verdade, trazendo para o Estado conflitos sociais que envolvem, na verdade, o uso do território, sobretudo na mesorregião do Sudeste Paraense, destacando a cidade de Parapebas, ali o núcleo urbano de Carajás, o grande projeto Carajás, o PGC. Relações de poder que envolvem os novos atores sociais, que criaram fortalecimento político na região, que conquistaram cargos políticos de prefeitos, de deputados estaduais, federais e vereadores, que conseguiram, na verdade, fragmentar municípios, criando os seus municípios de acordo com seus interesses, e hoje, essa elite política, que é imigrante, a maioria sulista, ou seja, do sul e sudeste do Brasil, ganharam força política e hoje eles buscam criar um novo Estado, o Estado de Carajás. Como esse Estado tem uma relação direta com esses conflitos, com essas relações de poder. Tapajós é um fato também importante analisar. É uma proposta mais antiga, diferentemente de Carajás, que argumenta que a ideia de separação tem relação direta com a riqueza da região. O estado de Tapajós já fala do abandono, já fala da pobreza, já fala da precariedade. A proposta deles é, a partir da fragmentação, da criação de um estado chamado de Tapajós, eles iriam, na verdade, dinamizar o desenvolvimento desse estado. Isso seria importante. E por isso nós iremos trabalhar também essas propostas. Espero que essa disciplina seja de bastante interesse de todos, seja proveitosa e que nós possamos, na verdade, aprofundar todas as discussões inerentes para a geografia do estado do Pará.